Então tem muita coisa diferente na história, na real. O game Tetris é lançado e quase causa um incidente diplomático. Mas Tetris vira sucesso no mundo dos games. Aí Tetris vira filme. E finalmente Tetris é finalizado. Precisamos falar de Tetris, e de preferência com convidados. Na verdade, um convidado específico, um cara que faz parte da história dos games. Hey, you play people. I'm Hank Rogers and I'm going to talk to you about some Tetris stuff. O cara que popularizou o Tetris, aquele jogo clássico que rendeu tanta coisa e rende até hoje aí no mundo. Ele vai estar falando com a gente porque a história dele, a aventura do cara, virou um filme blockbuster com um ator grande. Eu joguei por 5 minutos e eu ainda tô sonhando com blocos caindo. Matheus Barros sou eu e não dá pra gente deixar de falar nesse programa quando tá começando assim, pra você que não conhece a gente, começar a seguir nas redes sociais. Agora tem até o Threads, né? A gente já tá lá também, aquele novo que é uma imitação do Twitter, vindo do Instagram, pois é. Mas segue a gente primeiro, primeira rede social que você tem que ir é no Instagram, que é @canal_uplay. Em todas as redes é @canal_uplay. Twitter, Threads, TikTok, tudo é @canal_uplay. No Instagram a gente tá lá o tempo todo, eu tô falando com vocês o tempo todo, tá sendo atualizado com notícias do meio da cultura pop, cinema, séries, games, está tudo ali. Mas certo, a gente está em mais um momento em que Tetris se destaca. É um destaque no mundo, né, meu povo? Se bem que Tetris é um destaque no mundo desde que o mundo é mundo. Vamos falar a verdade aqui. Antes de eu nascer, e talvez vocês também. Em 1984, quando ele foi lançado. Só que o lance é que agora ele foi finalizado por um moleque de 13 anos, Williams Gibson, conhecido como Blue Scuddy. Fala sério, meu irmão. Vergonha da profissão, nós gamers, viu? Preço 39 anos pra alguém conseguir travar o jogo de tal forma que não conseguia mais sair do canto, sabe? É ponto demais. O bagulho não suportou. Eu falei disso no short que tá aqui em cima. O jogo não foi feito pra ser acabado, povão. Na moralzinha, na fase 157 atingiu o máximo de pontos possíveis. 9.000, tá lá na tela, vocês sabem, né? 9.000 e muitos. Travou na tela da morte. Só quem tinha feito isso antes era uma IA em 2021. Uma coisa ninguém pode tirar. Moleque é brabo. Ah, pô, o Tetris é fogo, ele não morre. E esse é um dos maiores orgulhos de um dos criadores, né? Uma das pessoas que fez o negócio acontecer, pelo menos, que é o Hank. Eu conversei com ele ano passado e naquela época, Tetris ganhou um filme original da Apple TV, muito bom esse filme, tá sendo altamente elogiado, eu adorei, porque ele conta a história real desse Hank Rogers, que tá aqui hoje no Uplay, porque o cara teve que fazer das tripas do coração pra conseguir lançar Tetris, só assistindo pra ver. Foi a coisa mais linda que eu já vi, Ed. Quem faz o Hank é o Taron Egerton, que todo mundo queria que fosse o próximo Wolverine, né? O Wolverine do universo cinematográfico Marvel, para substituir o Hugh Jackman da Fox. Vocês sabem como é que funciona essa questão de Marvel, mas não é, acho que ele não vai ser na real. Ele tem papéis de destaque em Kingsman, né? Na franquia, e também foi o Elton John em Rocketman, aquela cinebiografia do cara que também foi um destaque grande. I think he did an amazing job. I mean, I wouldn't say he was identical to me or anything like that. Taron's a great actor, but he got the spirit across. And the movie, how can I say, the tension that I was under when I went to the Soviet Union, that came through in the movie. They did a very good job. Part of that's Taron, part of it's the writer, and a lot of it I think is the director. But you know, it's a movie. I loved watching it as a movie. O que ele disse? Eu não falo russo. Um negócio que eu acho que alguém que vê o Hank pensa é: caraca, eu quero chegar lá. Que caminho eu devo trilhar, ô mestre? I majored in computer science at University of Hawaii and I minored in Dungeons and Dragons. Caverna do Dragão. Tá, eu não esperava vir em D&D, Caverna do Dragão, nesse momento. Porque, enfim, mas o pessoal, os pivetes lá de Stranger Things, ser viciado em RPG sempre dá certo, aparentemente. Vocês ouviram o que ele disse? Não se sabe o que poderão encontrar. Mas é sério, povo, isso aí é meio que comum. Todo mundo que se mete no mercado de videogame vai porque gosta. Sabe que é trabalhoso, sabe que vai ser difícil, eu mesmo. Ave Maria, é muito puxado. Eu entrei aqui pro Uplay porque cresci jogando videogame. I played games since I was a kid. I used to be a very good Monopoly player because I'm a good negotiator. But yeah, I played all kinds of board games, and as I said before, I played Dungeons and Dragons when I was in college. And I was in Japan in 1983 when personal computers came out, and I decided
this is my big chance to start my own business. Eu falo de crescer jogando videogame, mas a gente tem que lembrar que naquela época não existia videogame. O Hank pegou o início ali, tava tudo começando. Então, os fãs de jogos de tabuleiro daquela época queriam levar as experiências de tabuleiro, de jogo de mesa, para a novidade, que era o jogo eletrônico, os videogames. Hoje em dia, povão, existe uma empresa chamada Tetris Company, que foi fundada em 1996 pelo Henry, e ele trouxe lá da Rússia o verdadeiro criador do Tetris, que é o programador, o Alexei Pajitnikov. Hank, esse é o inventor do O Tetris. seu jogo é brilhante. Eu vou te deixar milionário. The company does, and what it's always done, is first of all, brand management. You can't just keep a game alive by letting everybody do just what they want to do. We have to carefully make sure that our licensees do a good job. They have to include the original Tetris. They can't just like go off on some deep end and do something really strange. We of course test every game and make sure that it's fun, and we raise the bar. So when you become a licensee next year, you better have a game that's better than the ones that came out last year. And that's how we keep Tetris alive all this time. A história desses dois foi uma aventura, como eu já vinha falando aqui, para conseguir tornar o Tetris o sucesso mundial que ele virou. O Alexei vivia em uma União Soviética completamente controlada, onde você não podia sequer ter o direito de fazer um jogo como esse, tornar público para o resto do mundo. Você não tem direito de nada. Fica calado aí ou você morre. Só que o Hank foi lá e enfrentou toda essa barra. Isso é uma loucura. Não temos como te proteger. E aquilo, né? O filme é massa, o cara que criou, também o cara que ajudou a disseminar, aprovou o bagulho, mas não é 100% igual à história real, até porque nunca dá pra ser. Yeah, there's a lot of Hollywood in the movie. It's based on a true story, and I'm writing the book as we speak, the book will tell it the way it really happened. É por isso que é baseado em fatos reais, é por isso que os nomes são adaptações. Tá, se liga aqui pra quem viu, ó. O Robert Stein, da Andromeda Software, foi literalmente a porta de saída do Tetris da União Soviética. Ele era da Hungria e lá eles podiam exportar tecnologia pra fora. Então o cara foi um personagem muito mais importante pra história e muito mais presente do que no filme passou. Fora que aqueles ares de vilão que deram pra ele não são tão reais assim, povão. A verdade é que o Stein realmente pensava, acreditava que era verdade, que ele tinha os direitos do Tetris pra consoles e computadores. O Pop pensou que tinha feito tudo na legalidade. Ele só foi se tocar mesmo que tinha algo errado quando os russos mandaram um fax dizendo que o que ele fazia era ilegal. Aí ele foi lá e negociou com os caras e vendeu para computador o bagulho. Como isso não foi aprofundado, a gente vê logo o Stein lá na Rússia, diretamente na reunião, e parece mesmo que ele quer passar a perna no Hank, meu povo, mas ele queria fazer um novo acordo. Até porque o Hank ali representava a Nintendo também. Mas a verdade, que é contada até pelos próprios na vida real, é que o Stein perdeu os direitos com um novo contrato feito pela Elorb. O cara não entendia bem o que estava sendo feito ali, a verdade é essa, e ele foi tapeado pelas letrinhas miúdas, é assim que a galera diz. Eram uns detalhes. Essa voz ficou meio de Mario, né? Mas a verdade, povão, é que ele não prestou atenção. Às vezes temos que ignorar as regras, né? A galera relata que realmente estava tudo no contrato, que ele podia, não podia produzir, que não era possível fazer para consoles, nem para portáteis, nem uma mídia que fosse inventada mais pra frente do negócio. What happened is that they took a year and a half of my life and squeezed it into 2 hours. To explain some things that happened, they had to do it very quickly. And to get something across in a movie very quickly, you can't really take the time that it took in the real life. A galera da Microsoft, o Robert e o Kevin Maxwell, tinham mesmo muita influência no meio político, entre poderosos do mundo todo, mas claramente eles eram trambiqueiros de marca maior. Tanto é que aquele lance de ser amigo do Mikhail Gorbachev era real. Não é fácil não, povão. Contato com o líder da União Soviética naquela época em que tudo era mais fechado, tinha Guerra Fria com os Estados Unidos, espiões pra todo lado, doideira. Pra mim isso é a prova que o crime compensa se for feito debaixo dos panos. Não, o fato é que ele usou esse poder que ele tinha pra tentar intimidar o cara da Elorb, Nikolai Belikov. O que não é fato é que tinha um cara do meio político da União Soviética se metendo em tudo e sendo subornado pra dar licença pra Microsoft. Tinha interferência por conta do poder que a galera tinha, mas não tinha um gangster fungando lá o pescoço do Hank o tempo todo. Aquilo ali foi coisa de filme. Fora que o Belikov foi muito mais ameaçado pela galera lá do Maxwell.
Maxwell, né? Eles contam que a galera próxima do Gorbachev fez tanta pressão em cima dele que disse que ele ia perder tudo, que ele ia ter que se ajoelhar pedindo perdão aos Maxwell. A história só não acabou assim, com ele morto, porque era 1989, e com as mudanças de postura, o início da dissolução da União Soviética, que foi em 1991, as coisas estavam menos caxias, se liga? O Gorbachev estava tentando ser mais ameno pra não ver tudo ruir, só que ruiu. O mundo está mudando e a União Soviética não ficará para trás. Isso tudo não tira o ponto que eu tava querendo chegar, que ele lidou com um mafiosão, Robert Maxwell, meu irmão. O cara veio da Tchecoslováquia com a mão na frente e outra atrás e construiu o império dele com muita lábia, muito queixo e fazendo coisa errada, lógico. É assim que o mundo gira. Apesar de no filme a gente ver uma das empresas dele lutando para licenciar jogos, o cara tinha mesmo grandiosidade no meio da comunicação, sendo dono de diversos jornais. Mas enfim, em 1991 o pai morreu e o filho, Kevin, foi acusado, porque eles tinham brigado na época e a galera suspeitou dele, tá ligado, meu povo? Fora que os crimes fiscais do pai herdou o cara, porque ele tava no meio dos negócios e a polícia falou, pô, não é possível que esse cara não sabia disso tudo aqui. Foram muitas empresas, venda e troca de bens, e no fim ele ficou mais conhecido por estar à frente da maior falência da história do Reino Unido. A irmã dele não foi mencionada no filme, a Ghislaine Maxwell, mas ela seguiu o caminho da família, se envolveu em escândalos e foi acusada até de tráfico sexual de menores. Pense numa família legal. Então olha só, um governo autoritário e militarizado e a galera da máfia. Tudo por Tetris e o Hank no meio dessa putaria só querendo lançar um jogo. O seu jogo é brilhante. Eu vou te deixar milionário. Outra personagem que deram uma romantizada foi a Sasha. Ela não era espiã quando ele a contratou. O nome real era Ola e não Sasha, por sinal. Então assim, ele não descobriu que ela era espiã. Se liga, meu povo. O Hank descontratou a Sasha sabendo, mas achou ela bonita e parecia confiável. Porque a maioria da galera ali que tava ao redor era todo mundo meio sombrio. A la Zack Snyder. Save Martha! Enfim, o cara sabia que ela era da KGB porque todo mundo ali era. E eles eram vigiados em tudo, o tempo todo, não tinha jeito. Aí assim, no final, quando eles saem da empresa com o contrato fechadinho, tem aquela perseguição de carro digna de final da novela da Globo, né? E também não aconteceu, obviamente. A real é que foi aquele toque básico de emoção no filme para um final animador que satisfaça o cliente. No caso, a gente. Fora as outras coisas. For example, the negotiations in Moscow took 10 days. And a lot of things happened during those 10 days. They had to make it all happen in a matter of minutes in the movie to make it into a movie. I got to give them credit. They got the feeling across. I'm very satisfied with the movie. Eu tenho um plano. O que eu queria ter visto mesmo, meu povo, e não mostrou no filme, infelizmente, foram outras empresas que se meteram nesse negócio e não teve nada, né? Tipo, aquela não tinha sido a primeira vez que a Atari e a Nintendo se estranharam. Pra começar, quando o NES chegou nos Estados Unidos em 1985, é notório que a postura da Nintendo da América foi ser uma anti-Atari, por considerarem eles os culpados pela crise dos games de 1983. Telefone minha casa. Lembra? Ou seja, qualquer estratégia usada pela Atari tinha que ser esquecida. Inclusive a parte de marketing para o público. O negócio ficou tão paranoico na cabeça da Nintendo que até o nome videogame eles não queriam que a galera usasse. O NES, o Nintendinho, eles tinham que chamar de sistema de entretenimento. Que não vende, né? Um nome desse? Mais ou menos. E é exatamente por isso que a aparência do Nintendinho era mais parecida com videocassete do que com videogame, vamos combinar? O bicho pegou entre Nintendo e Atari pra valer em 1987. O chip Team-NES do console da Nintendo permitia que somente os cartuchos produzidos dentro da Nintendo pudessem ser lidos por ele. Era assim, ó, se uma empresa quisesse fazer um jogo pro Nintendinho, eles tinham que mandar a proposta pra Nintendo, ó, eu quero fazer esse jogo, rapaz, lançar meu tic-tac aqui, Aí a Nintendo olha, você quer, hein? Então pague os royalties, eu estou aprovando, mas pague os royalties. A galera pagava pra Nintendo, a Nintendo dava tipo um cartucho virgem. Pronto, pode fazer seu jogo aí, a gente vai deixar você lançar. Só que a Atari fundou uma subsidiária chamada Tengen para fabricar cartuchos com um chip que burlava essa regra, porque eles tinham um chip extra chamado Rabbit. Então aí já viu, né? Os cartuchos da Atari Tengen começaram a passar para as lojas e a Nintendo nem tava vendo. Nesse momento a Nintendo virou Sega. Aí rolou a
briga real. Porque a Atari pegou e falou, mas rapaz, você tá fazendo monopólio. Só que a Nintendo foi e processou a Atari e disse, e você tá pirateando cartucho, que isso aqui é pirata. O tribunal tava meio tendencioso assim pra Atari. Não tendencioso porque pagaram, porque eles falaram, pô, isso aqui é um chip. Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Eles não estão pirateando nada, eles não fizeram nada ilegal não, nem ferindo direito autoral, Nintendo. Por que você quer processar a bichinha? Não faça isso não. Só que a Nintendo pegou e falou assim, mas rapaz, ele pode não tá mexendo com direito autoral, mas como é que eles conseguiram o código-fonte do Nintendinho? Me explique. Tem que ter sido roubado. No fim das contas, o julgamento durou até 1992 e a Nintendo ganhou. No meio dessa brincadeira da empresa Andrômeda de fazer contrato furado, a SEGA já estava botando o seu Tetris para rodar nos fliperamas. E a versão de Mega Drive chegou a sair do mercado japonês. Só que ela foi removida quase que imediatamente, porque o Hank Rogers já estava com um contrato verdadeiro de licenciamento nas mãos. Meu irmão, foi doideira fazer o Tetris sair do canto, hein? Vendo o fenômeno cultural que o Game Boy se tornou, por conta do Tetris, a SEGA então correu atrás do prejuízo e fez um jogo chamado Columns, lançando ele para arcade, Mega Drive, Master System e pro Game Gear, o portátil deles. O Columns foi elogiado, era legal, eu lembro de ter jogado pivetinho, que meu primo tinha um Master System, acho que eu joguei lá pela primeira vez, se eu não me engano. Mas era tipo o quebra-galho, galera, não fez o sucesso que o Tetris fez, nem perto, nem no pezinho do Tetris. Era tipo, ih, a galera aqui não tem Nintendinho, ó, não tem Game Boy, então vamos botar o Tetris aqui, o Columns, né, que é o Tetris deles, é um quebra-galho. A criança queria um pirulito, mas só tinha uma balazinha, toma uma balazinha. Pra alegria da SEGA, eles conseguiram uma coisa grandiosa também, ao menos no Japão. O nome era Puyo Puyo, que é nessa mesma linha, mas é bem mais competitivo e ficou popular pra caramba por lá, especialmente a versão de arcade. Hoje em dia a gente tem até crossover nas plataformas atuais. Puyo Puyo Tetris está sendo usado em competições de esportes. Outra coisa curiosa é que a SEGA chegou a lançar esse Tetris deles de forma oficial e licenciada no PlayStation 2, com o nome de Sega Ages 2500 Series Volume 28 Tetris Collection, e mais recentemente no Mega Drive Mini. Enfim, povão, eu tô contando aqui porque eu gosto de contar histórias e a gente acaba sabendo, né? Meu irmão também conversa muito comigo, sabe muita coisa, mas o fato é que a Atari levou muito pra frente sim essa história. As brigas judiciais por Tetris foram bem mais complexas, mas não dava pra botar tudo no filme, isso é óbvio. O problema da Atari é que ela tinha certeza que tinha os direitos pra console. Aí ela investiu grana, mandou fazer jogo, produzir cartucho, o gasto foi alto, não dá pra tirar a razão deles. Aí chega a galera da Nintendo e diz assim, ó, para aí que os direitos exclusivos são meus. Esquece, gastou porque quis. A galera ficou crazy com prejuízo, real. Não ganharam, parte da galera ficou feliz, como o Hank, que não voltou a ser pobre, e o Nikolai também, o Dylov. Na época do julgamento ele chegou aí, nos Estados Unidos, pra testemunhar a favor da Nintendo, mas nem precisou muito, acho que o testemunho dele foi tipo, tá bom, só mais um. Mas é louvável e vale falar porque o Nikolai tava morrendo de medo, porque o governo da União Soviética tava ameaçando ele. Se a Atari ganhasse na justiça, porque eles iam perder milhões, iam culpar o cara. Meu irmão, imagina essa putaria, eu acho que não tem história de distribuição de um game mais maluca do que de Tetris, não. Na história, assim, do mundo. Meu Deus do céu. Em 2005, a Tetris Company comprou a Elorg por 15 milhões de dólares. Porque, assim, sem a União Soviética, o Nikolai era livre pra fazer negócios, né? E a empresa tá lucrando até hoje com o jogo. Senhor Rogers, o senhor já negociou com o soviético? Estamos aqui pelo Tetris. O Hank Rogers, o Alexei Pajitnov, apesar dos dois ainda estarem vivos hoje, com 68, 69 anos, quem é realmente CEO da empresa, da Tetris Company, é a filhinha dele, que a gente vê bem miudinha no filme, a Maya Rogers. E no fim, vale a pena, né, manter um negócio assim. A Tetris Company hoje em dia é avaliada em 2 bilhões e meio de dólares. Mas ainda bem que ainda existem jogos simples, né? Os indies, empresas pequenas, avançando com tecnologia, permitiram que isso acontecesse. Eu, pessoalmente, adoro jogos retrô. Tipo, tem empresa aí que hoje em dia tá sendo considerada empresa grande, que começou pequenininha, pouca gente fazendo as coisas. A Dotemu, que fez o novo jogo de Tartarugas Ninja, foi assim. Se não fosse isso, acho que todo jogo teria que ser um God of War da vida, gastando milhões, com equipes gigantescas. E grandes ideias iam acabar sendo anuladas atualmente, eu tenho certeza. Ainda bem que os indies existem. The mainstream games that are made by the big companies, they take like tons of money and tons of people to make. You know, a game is still just, the core of it is still just a game. So it's great that people can actually make a game with a small crew of people or even by themselves.
You know, when I got started in 1983, I made a role-playing game by myself. I did the graphics, I did the story, I did the programming, the basic language program, and the machine language programming. So, you know, those were the days when one person could still make a game. And it, you know, at the end of the day, it's the gameplay. It's the gameplay that makes the game. I love the idea that people can make their own independent games and not have to be part of some giant company. Esse RPG aí que o Hank citou, que ele disse que fez, é o The Black Onyx, lançado em 1984, mesmo ano do Tetris. Foi pro PC 8801, mas depois ele tentou popularizar. Não bastasse o Hank ser conhecido pela história de jogar o Tetris pro resto do planeta, ele também é conhecido por ter ajudado a popularizar os RPGs eletrônicos, a realmente criar um caminho lá no Japão. Isso é vestígio da história do cara. Ele foi morar no Japão para encontrar sua amada Akemi, que ele conheceu na faculdade e é a mulher dele até hoje. Ele correu atrás dela na terra natal. Dá pra dizer que a história de vida do cara é normal? Não dá. Enfim, povão, vale a pena ver o filme, vão atrás. O nome do filme é Tetris, então não tem o que errar. E sim, é um filme baseado em fatos reais. Tem alguma coisinha ali que colocaram para ficar mais hollywoodiana, mas não deixa de ser a história que aconteceu. Believe in yourself! 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 Bom, o negócio é o seguinte, vamos só analisar aqui um detalhe, uma coisinha. Vai puxar, vai puxar. E rapaz, um verdadeiro buffet aqui de coisas boas. Batata frita, nuggets, batata em bolinha, esse queijo gordo empanado. Eu tô recebendo da galera do Meats Burger, parceiros que já estiveram aqui antes, espero eu continue aparecendo sempre, gosto bastante. Limpando a boca, eu digo pra você seguir a galera do Meats, se inscreve no canal, dá like no vídeo, faz tudo o que tem pra fazer, e a gente quer trazer mais e mais vídeos assim, diferenciados e tentando fazer um bom trabalho, que vocês curtem, que eu me divirto, que todo mundo se diverte, que a gente comenta e cresce essa comunidade, só depende de vocês, belezinha? Foi mais um vídeo pra conta e vídeo dos bons esse.